É, acho que esse vai ser o vídeo mais divertido de fazer até agora, porque eu vou ter alguma coisa para me basear e falar a respeito. Mas enfim, olá, eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade, considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje, vou responder um comentário pela primeira vez, porque foi um comentário muito bem escrito, num vídeo de 2 dias atrás. O comentário é da Beatriz Bia, que foi feito no vídeo Desigualdade Social é Justa. Foi um vídeo que eu postei há 2 dias atrás. E assim, eu vi esse comentário, li ele e achei muito interessante porque ele é muito bem escrito, ele é muito bem delineado, no sentido de a composição dele é bastante interessante, apesar de que os argumentos são falhos e eu estou nesse vídeo aqui para trazer a minha opinião e demonstrar o porquê eu acredito que essas visões que são passadas por esse comentário não são a verdade. Então, eu vou passar no vídeo de hoje sobre isso. Deixa só eu começar dando um aviso. Talvez fique barulho de fundo nesse vídeo, porque por algum motivo no domingo as pessoas gostam de passar de moto muito alto aqui perto de casa. E às vezes, sei lá, alguém pode falar alto, a vizinha ou coisa nesse sentido. E eu espero que os senhores consigam entender que isso vai... Na verdade, isso não vai, isso pode acontecer no vídeo de hoje. Mas enfim. Deixa eu começar a ler o comentário da Beatriz Bia. Cara, eu assisti o seu vídeo até o final. Não, peraí, perdão. Cara, eu assisti o seu vídeo até o final. Eu vou tentar explicar com calma. Espero que você leia e também tente entender o que eu estou dizendo. Eu li e estou tentando entender. Vamos nessa. Aí ela enumerou 4 argumentos, né? 4 observações que ela fez a respeito do assunto do vídeo, que foi sobre desigualdade social, e como eu falava que desigualdade social é justa num livre mercado e que ela não tem nada de errado com a existência dela e que o problema é a pobreza em si, não a desigualdade. Mas enfim, vamos começar aqui. O primeiro apontamento que ela fez. Não existem evidências de que os pobres melhoram de vida com o sistema proposto. A meritocracia pressupõe as mesmas oportunidades desde o nascimento. Na prática, isso é um mito. Ela prejudica a pessoa sem acesso à educação, saúde e até meio de ver esse vídeo. Tá, então vamos nessa. Esse primeiro argumento aqui, eu achei ele meio fraco. Por quê? Não existem evidências que os pobres melhoram de vida com o sistema proposto. Praticamente nada que eu trago nesse canal precisa de evidências para se comprovar na realidade. Você só precisa entender de lógica básica de mercado que você entende que o capitalismo melhora a vida geral da sociedade porque ele é o sistema que produz maior riqueza. E além de ser um sistema que produz maior riqueza, ele não age de forma violenta, ele não precisa de violência para existir. Ele só precisa de um sistema de cooperação, ele só é um sistema de cooperação social. Então, o que acontece é que o capitalismo, ele é esse sistema em que pessoas se juntam todas e elas, cada uma produz uma coisa em que ela é boa e elas trocam. E por meio dessas trocas, quem consegue suprir melhor as necessidades dos outros tende a subir. Ou seja, tende a ter mais dinheiro, tende a ter maiores benefícios monetários, tende a alcançar seus objetivos com maior facilidade. Então o capitalismo é isso. E não precisa de evidências, não precisa de experiência, não precisa de coisas assim para demonstrar que isso é a verdade. É só você simplesmente ler teoremas econômicos básicos, como por exemplo teoremas de David Ricardo a respeito de vantagens comparativas, ou a escala de valores, que é um assunto mais de praxeologia, em que Mises fala muito bem. Você basta ler, a priori, não é uma coisa que precisa de experiência para se comprovar, porque são questões que derivam simplesmente da lógica, e por meio da lógica você consegue derivar essas coisas. Eu poderia explicar no vídeo de hoje exatamente isso, mas eu acho que vai deixar o vídeo meio grande, por exemplo, explicar vantagens comparativas. Eu tenho um vídeo a respeito disso no canal, se você procurar bem, você deve encontrar coisa de mercado internacional, soma zero, eu não lembro exatamente o nome do vídeo, mas enfim, vamos passar para a próxima? Mas antes, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A meritocracia pressupõe as mesmas oportunidades desde o nascimento. Tá, eu não falei nada a respeito de meritocracia. Eu não gosto do conceito de meritocracia no sentido que utilizam hoje em dia, de que todas as pessoas têm mesmas oportunidades, têm igual ponto de partida e que é somente
o seu mérito e somente o seu esforço que faz você crescer. E não é exatamente isso. As pessoas têm pontos de partida diferentes, têm informações diferentes, têm experiências diferentes de vida, só que o que o mercado faz é que ele possibilita que, se você entender o mecanismo de mercado e saber suprir as necessidades das pessoas, independente de onde você veio ou o que você fez, você consegue escalar socialmente, você consegue adquirir bens e acumular riqueza. E o livre mercado é sobre isso, é sobre pessoas fazendo cooperação e tentando entender o que a outra quer, o que a outra parte da população quer e entregando o que as pessoas querem. Então, em nenhum momento do vídeo eu falei de meritocracia e eu não defendo a ideia de que todo mundo parte do mesmo ponto de partida ou que isso deveria ser algo a ser alcançado, porque eu acredito que é impossível alcançar isso. Mesmo por meios violentos e coercitivos proporcionados pelo Estado, é impossível gerar isso. Então, ainda menos em um mecanismo de mercado. Vai ter gente que vai nascer rica, vai ter muito mais facilidade para criar uma empresa, para ajudar pessoas, para construir produtos de sucesso. E vão ter pessoas que vão ser pobres e vão ter maior dificuldade para fazer isso. Eu não disse que isso não vai acontecer e que isso é impossível de acontecer e que no livre mercado isso não aconteceria. Muito pelo contrário, eu disse que desigualdade social existe no livre mercado e ela é justa. Mas enfim, esse foi só o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Pobreza e desigualdade social realmente não são a mesma coisa, mas isso não justifica a desigualdade. Olha só, pobreza e desigualdade social não são a mesma coisa, nisso aqui a gente concorda. Isso não justifica a desigualdade? A desigualdade social num livre mercado não tem nada de injusto com aquilo. Em geral, as pessoas que estão em regime de desigualdade social num livre mercado são causadas por efeitos de próprio mercado, de autorregulação de mercado, e as pessoas elas tendem a estar em pontos mais altos do mercado porque ela ou alguém que veio antes dela serviu muito bem à sociedade por meio de uma empresa ou oferecendo um produto que as pessoas queriam e ofereceu isso e conseguiu escalar na vida. Então, em geral, no livre mercado é isso que acontece. Então, a desigualdade social ela não é baseada numa elite suprema que domina as pessoas por meio da força ou algo nesse sentido, que é uma coisa que você vai trazer mais adiante no argumento 4, eu acho. Mas enfim, existem evidências de que a desigualdade agrava a pobreza e dificulta a superação coletiva. Olha só, lógica vence evidências. Por mais que eu não tenha estudado evidências específicas de que desigualdade social não aumenta a pobreza, por meio de lógica simples você consegue definir e derivar de forma lógica que num livre mercado em que as pessoas produzem, elas são recompensadas por produzir coisas que as outras querem, o que acontece é que a desigualdade social não vai agravar a pobreza, porque sempre que há uma desigualdade social no livre mercado é porque tem gente produzindo mais do que outras pessoas, produzindo coisas que o povo quer, que a sociedade quer e que a sociedade precisa. Então, a desigualdade social vai fazer com que produza-se mais. Se uma pessoa, por exemplo, eu vou chegar num momento, num conceito mais longe agora, para poder explicar exatamente o porquê não se precisa de evidências para entender que desigualdade social no livre mercado diminui a pobreza, não aumenta ela. É o seguinte, existe uma coisa, um conceito praxeológico que se chama, deixa eu me lembrar o nome, preferência temporal. É um conceito praxeológico de que as pessoas preferem receber o mesmo bem agora do que no futuro. Então, por exemplo, se eu digo para você, você prefere R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a um ano? A pessoa vai preferir R$1.000 hoje. E o que acontece é, pessoas têm taxa de preferência temporal diferentes. Quando uma pessoa tem uma taxa de preferência temporal muito alta, ela já quer as coisas na hora. Então ela já pega o dinheiro dela, do salário, já gasta todo. Ou ela tenta buscar alguma coisa mais imediata. E ela trabalha, por exemplo, de freelancer, se ela for um caso muito extremo. E aí ela quer sempre receber pelo seu trabalho no momento em que ela completa ele, ou coisa nesse sentido. E tem pessoas com uma preferência temporal mais baixa. Que são, por exemplo, o caso dos empresários em geral. Os empresários em geral têm uma preferência temporal, uma taxa de preferência temporal mais baixa. Então eles conseguem esperar mais para fazer as coisas funcionarem. Então eles criam empresas que não vão dar lucro imediatamente. E a desigualdade social, ela acaba fazendo com que pessoas que têm mais dinheiro conseguem manter uma taxa de preferência temporal mais baixa. Então, como elas não gastam tudo que elas têm imediatamente, elas podem pensar com mais clareza, já que elas têm mais tempo para isso.
já que elas têm suas necessidades básicas supridas por ter muito dinheiro e ter um acúmulo de capital relativamente interessante, elas têm mais tempo para pensar formas mais eficientes de fazer as coisas e para optar por modos de produção mais demorados e que, por consequência, são mais eficientes. Então, o que acontece é, se existe desigualdade social, existem pessoas mais ricas, e essas pessoas mais ricas têm uma preferência temporal mais baixa. E por ter uma taxa de preferência temporal mais baixa, elas procuram formas mais eficientes de alocar recursos e formas mais eficientes de produzir mais utilizando menos, mesmo que isso vá fazer elas lucrarem só lá para frente, só muito tempo depois. Então, a desigualdade social ajuda a produzir mais para a sociedade. E produzindo mais para a sociedade, você tem maior riqueza geral da sociedade, porque os bens vão ficando mais baratos e vão se tornando mais bens. E a sociedade vai se alocando de uma forma diferente. E os bens vão sendo distribuídos de uma forma melhor na sociedade. Então, a tendência é que as pessoas comuns, as pessoas de baixa renda, vão começar a ter acesso a mais bens, porque vão ter mais bens circulando e os bens vão ser mais baratos. Ou os bens vão ser mais baratos ou os salários vão ser mais altos. Independente do caso, dá no mesmo. Enfim, voltando aqui à parte 2, né? Existem evidências de que a desigualdade agrava a pobreza e dificulta a superação coletiva. Já disse o porquê não. Ou seja, a tendência de que quem nasceu pobre continue sendo pobre pelo resto da vida e que o rico continue sendo rico pelo resto da vida, independente do que faça. Não. No livre mercado, se você consegue atuar de uma forma que você ajuda a sociedade oferecendo bens e serviços que ela quer, você sobe na vida. Só que para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Não porque ela tem menos capacidade intelectual ou porque existem pessoas muito mais capacitadas do que outras, mas sim porque elas têm menos oportunidades na vida. Então, vão ter pessoas que vão ter uma bagagem diferente, vão ter pessoas que vão ter uma formação diferente, uma infância diferente, umas experiências diferentes, e vai fazer com que ela tenha mais ou menos facilidade para alcançar esse objetivo, para alcançar esse meio que ela vai utilizar para alcançar um fim. Enfim, existem exceções, mas essa é a regra geral. Tá, isso aqui está considerando um metacapitalismo, e não um capitalismo de livre mercado mesmo, em que as pessoas podem produzir os bens sem o Estado obrigar elas a seguirem 45 milhões de normas e dificultando assim a concorrência. Mas enfim, vamos para a parte 3, porque esse vídeo já está ficando grande. Enfim, acho que esse vai ser o maior vídeo do canal até agora, mas vamos nessa. Parte 3. O capitalismo não é uma necessidade. Eu não disse que o capitalismo é uma necessidade no vídeo anterior. Eu disse que o capitalismo ele é a melhor forma de alocar recursos numa sociedade, por conta do cálculo econômico, e ele é o modo de produção que mais gera riqueza, e ele não precisa necessariamente de violência ou coerção para que ele aconteça. Então não precisa de ameaça e ação violenta para que o capitalismo ocorra. E por isso ele é muito melhor do que qualquer outro sistema de organização social possível e imaginável até hoje. Enfim, ele é eficiente em gerar riqueza, mas para quem? Ele tende a concentrar de forma excessiva e crescente o acúmulo de capital em uma minoria da população. A má distribuição de renda é uma das causas da pobreza. Não, a má distribuição de renda não é uma das causas da pobreza. Eu já dei o argumento de porque quando pessoas têm um acúmulo de riqueza, elas tendem a gerar maior riqueza para a sociedade por meio de uma produção mais eficiente, por meio de uma produção que visa lucros mais adiante e que vai trazer um modo de produção produzindo mais por menos e vai fazer com que a concorrência diminua o preço das coisas ou aumente o salário dos funcionários, vai dar no mesmo. Mas enfim, ele tende a concentrar de forma excessiva e crescente o acúmulo de capital em uma minoria da população. Acontece, sim. Até certo ponto sim acontece, mas não é crescente o acúmulo excessivo. Essa parte de excessiva demonstra muito sua opinião de que isso é um problema, mas não é. Enfim. A má distribuição de renda é uma das causas da pobreza. Países como o Chile ou o México mostraram que é possível funcionar mesmo sob livre mercado aplicando política de redistribuição. Olha só, se é um livre mercado, não há política de redistribuição, porque não há Estado. Então, a gente não conhece o livre mercado plenamente, a gente só pode vê-lo por meio de abstrações, porque hoje em dia ele não acontece. Então, não há livre mercado mesmo em nenhum lugar do mundo. Então, trazer o exemplo do Chile ou do México pouco vai importar para essa discussão, porque ela é a respeito de abstrações e de conceitos que não se aplicam hoje em dia na realidade, como o livre mercado. Não poderia ter Estado, não poderia ter política de distribuição, porque não poderia ter impostos. Então, se tem impostos, não é livre mercado, porque o Estado está
tirando riqueza das pessoas e faz com que o nível de produção seja menor do que poderia ser. E não vai ser tão eficiente assim. Enfim. E para a parte 4, vamos nessa. A parte 4 é grande, um texto um pouco maior, vamos nessa. A desigualdade não beneficia os pobres de nenhuma maneira. Já disse que como isso beneficia, então não vou me repetir. Os benefícios da elite vêm com o aumento da desigualdade e seus efeitos sociais são sempre negativos. Não, já defini por quê, né? Questões de produção e maior produtividade por conta de uma menor taxa de preferência temporal, enfim. Pensa, tudo que nós temos hoje que favorece o trabalhador é um ônus para a elite. Pagar décimo e férias, trabalhar no máximo 8 horas, licença maternidade, falta remunerada com atestado. Essas são coisas que prejudicam a elite, mas beneficiam a classe trabalhadora. Assim, se você conseguir esses direitos de maneira justa, ou seja, sem utilizar do Estado para obrigar os empresários, ou seja, por meio de livre contrato, eu te apoio completamente nisso. Se você consegue, se a sociedade consegue instaurar em determinado local que as pessoas fazem, via de regra, contratos dessa forma, e isso não é feito de maneira coercitiva, ninguém está obrigando ninguém àquilo, isso é feito de uma maneira voluntária entre o contratante e o contratado, é plenamente justo. Mas querer que o Estado obrigue as pessoas, obrigue os empresários a fazer de determinada forma é que é problemático. Isso faz com que o nível de produção do mercado seja subótimo, além de ser uma ação agressiva, porque você está obrigando alguém a utilizar dos seus contratos de uma forma não voluntária, porque ele não pode exatamente definir como vai ser o contrato, não é definido pelas partes exatamente, e sim por um ente terceiro que nada tem a ver com aquilo. Mas enfim. Só que prejudicar, entre aspas, também é uma palavra muito forte, porque mesmo com tudo isso, eles ainda vivem melhor do que a maioria da população. Olha só, essa questão realmente não importa. Não importa se eles vivem melhor do que a população, o que importa é que, via de regra, os empresários não agridem a sociedade, como os trabalhadores que querem que o Estado obrigue eles tendem a fazer. Então, se o trabalhador quer que o Estado obrigue ele, obrigue o empresário a dar uma jornada máxima de 8 horas por dia, ou a abolir a escala 6x1, ou a coisas nesse sentido, ele está agindo de forma agressiva e ele está violando os direitos naturais do empresário. Porque se o empresário tem uma empresa, ele faz contratos a respeito do que ele quiser com as partes. E o Estado não está envolvido nesses contratos, ele age como um terceiro que obriga e usa de violência para fazer com que seja cumprida as prerrogativas definidas por critérios subjetivos que o Estado mesmo e as pessoas que fazem parte dele constroem. Então, todas as leis estatais são subjetivas e, portanto, são injustas. Mas, enfim. Só que prejudicar também é uma palavra muito forte. Tá. O trabalhador não tem acesso às coisas que ele mesmo produz. Quem faz o carro, às vezes, não tem carro. Isso que é desigualdade. De maneira nenhuma isso é justo. Olha só. Isso aqui é o lance de Marx de mais-valia. Como é que eu posso explicar? Voltando ao negócio da taxa de preferência temporal, eu vou explicar aos senhores o porquê a mais-valia não faz sentido. E é bastante complexo explicar isso. O que é mais-valia? Mais-valia é um conceito que Marx traz em O Capital, em que ele define que o trabalhador não recebe pela totalidade das coisas que ele produz. Parte daquilo é tirado dele e ele constitui, por isso, uma exploração do empresário sobre o trabalhador, porque o trabalhador, por exemplo, trabalha 8 horas, mas ele só recebe salário por 4 horas de produção, as outras 4 horas, por exemplo, ficam de lucro para o empresário. Mas a questão é que, quando o trabalhador e o empresário assinam um contrato em que eles voluntariamente entram em um acordo para que o trabalhador trabalhe lá e o empresário pague-o no fim do tempo determinado, o que acontece é uma troca por meio de o trabalhador cede parte da sua produção para o empresário e o empresário cede a ele certo grau de estabilidade. Então, o trabalhador, ele trabalha para produzir e mesmo se o empregador dele vender aquilo ou não até o tempo devido, o empregador vai pagar o empregado no momento exato. Então, acho que eu me confundi um pouco nesse momento, mas assim, como é que eu posso explicar isso de uma forma mais fácil? Porque é uma coisa bastante complexa de se entender. Você, Joãozinho, quer trabalhar na empresa de Maria. E aí Maria fala, não, você vai pisar nessas uvas para fazer vinho e aí no fim do mês eu vou te pagar R$800.
E aí você pisa nas uvas bem, você produz o tanto que Maria espera e Maria te paga 800. Mas às vezes Maria não vai conseguir vender o vinho antes de um mês. Às vezes Maria tem que deixar o vinho 5 anos parado para o vinho se valorizar. Mas ela tá te pagando antes disso. Por quê? Porque você, como trabalhador, como Joãozinho, tem uma taxa de preferência temporal mais alta do que Maria. Então, você vai trocar parte da sua produção, que você vai dar a Maria, porque você não vai ser pago exatamente por toda a sua produção, em troca de estabilidade. Você recebe o salário no fim do mês. Você recebe o salário no tempo devido, enquanto que Maria pode esperar por mais tempo para conseguir fazer as vendas daquilo. E não é certeza que Maria vai conseguir fazer as vendas daquilo. Então você é pago por produzir o Joãozinho, enquanto Maria é paga por suprir as necessidades da sociedade. Se ela errar nisso, ela não consegue vender aquilo e ela fica no prejuízo. E com o passar do tempo, você vai perder o emprego porque a empresa dela vai fechar. Mas ela vai te pagar no fim do tempo devido, ela vai te pagar no que está escrito no contrato que vocês firmam. Então, não existe isso de exploração do trabalhador porque ele não recebe tudo que ele produz. Por exemplo, o trabalhador que trabalha na fábrica de carros não tem o carro exatamente que ele produz, não tem todos os carros que ele produz. Por quê? Porque ele troca parte da produção dele por estabilidade. Então, se aquele trabalhador acredita que em determinado momento já não vale mais a pena trabalhar lá, ele deixa de trabalhar lá. Ele vai trabalhar em outro lugar, isso é praxeologia básica. Ou ele vai trabalhar em outro lugar, ou ele vai produzir de outra forma, ou ele vai sair da sociedade e abrir um local de agricultura de subsistência e vai sobreviver lá. Tem muitas opções diferentes, mas se o trabalhador está lá é porque ele acredita que aquilo é melhor do que não estar lá. Então, em resumo, é isso. Foi meio complicado de explicar porque é bastante complexo entender essa coisa de preferência temporal. Se ficou muito confuso, deixem nos comentários que eu faço um vídeo sobre preferência temporal em que eu vou explicar exatamente as coisinhas certinhas. Mas enfim, vamos voltar aqui. Quem faz o carro às vezes não tem carro. Isso quer desigualdade. De maneira nenhuma isso é justo. E não me venha falar que as máquinas que ele usa para construir são um benefício. Não, nada a ver com isso. Não vai ser essa a minha linha argumentativa porque eu acho essa linha bem fraca. Enfim. O único objetivo delas é vencer a limitação física do trabalhador. Ela está falando aqui das máquinas. Para que ele possa ser explorado ao máximo possível e gerar renda para alguém. O trabalhador, ele gera renda para alguém e ele recebe renda pelo trabalho dele. Ele troca parte da produção dele por estabilidade, por saber que no fim do mês ele vai receber aquele salário, né? Porque geralmente é no fim do mês, né? Geralmente passa um mês e a pessoa recebe salário, mas pode ser que ela seja freelancer e ela receba no final do trabalho dela, no final de uma entrega ou coisas nesse sentido. Mas aí depende muito do contrato. Mas assim, via de regra, o trabalhador tem uma taxa de preferência temporal mais alta do que o empresário. Porque se o trabalhador tivesse uma taxa de preferência temporal mais baixa, ele estaria guardando o dinheiro todo dele e ele não estaria provavelmente trabalhando mais lá. Porque ele estaria guardando o dinheiro dele e ia abrir uma empresa para fazer alguma coisa. Então, é isso. Espero que eu tenha te respondido de forma satisfatória, Beatriz. Esse vídeo ficou um pouco grande, espero que você tenha visto ele até o final. Se você tem mais alguma coisa a acrescentar, deixa nos comentários. Se for um comentário interessante como esse último, eu posso fazer mais um vídeo a respeito disso, mas eu acho bem difícil que eu vá fazer. Porque, assim, senão meu canal vai virar só responder Beatriz Bia infinitamente. Mas, assim, se você fizer um comentário sucinto, rápido, eu posso acrescentá-lo no final de um próximo vídeo. Mas, enfim, pelo vídeo de hoje é isso. Esse vídeo ficou bem longo. Espero que alguém tenha visto até o final. Pelo menos você, Beatriz Bia, que comentou no vídeo anterior. Mas, enfim, eu acho que é isso. Tchau, tchau.